Graça e paz, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Hoje eu quero falar sobre sal e luz. Ele nos chama para iluminar a nossa geração, iluminar os lugares onde nós estamos, sobre essa influência que o Senhor nos chamou para estarmos cooperando, com Ele, que é ser sal e luz. Mateus capítulo 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Agora o versículo 16, onde eu queria chegar, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, por tudo que o Senhor continuará fazendo, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra, nos submetemos a ela e no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus nos chama depois que nós recebemos o Espírito Santo, depois que nós temos o entendimento daquilo que Ele quer, que eu e você representamos aqui nessa terra. A principal meta, o principal foco, depois que a gente recebe o Espírito Santo como luz, é que nós possamos influenciar no lugar, na geografia onde nós estamos todos os dias. Eu costumo falar que o lugar mais poderoso, o culto mais avivado, é na segunda-feira, porque é o lugar mais propício para nós colocarmos para fora aquilo que o Espírito Santo colocou para dentro no domingo. Por que segunda-feira? Porque na semana essa luz tem que brilhar. Porque na segunda-feira, diante dos homens, como a palavra do Senhor diz, é o momento de nós colocarmos para fora, é o momento de nós perdoarmos, é o momento de nós nos alegrarmos, é o momento de nós estarmos avivados, é o momento de nós fugirmos da aparência do mal. É na semana que essa luz começa a brilhar verdadeiramente. E Ele nos chama para essa representatividade de reino. É manifestar o reino na terra, a partir daquilo que nós entendemos, daquilo que está escrito. Querido, não tem como nós, depois que nós recebemos, esperar Cristo de luz apagada. Nós precisamos representar esse reino com as lamparinas acesas, com a luz acesa, com o Espírito Santo dentro, operando, executando grandes coisas através de mim e de você. Se nós tivermos o entendimento que a minha luz precisa estar acesa continuamente, nós iremos participar daquilo que o Espírito Santo está por fazer e está fazendo nos próximos dias. Nós, como os homens e mulheres de Deus, nós temos que esperar o Cristo de luz acesa. Nós temos que esperar a vinda do Messias de luz acesa, com a lamparina acesa, com óleo, com um posicionamento, porque Ele diz no versículo 16 de Mateus capítulo 5, para que brilhe a vossa luz diante dos homens. É lá fora, é quando nos encontramos com o ímpio, que a luz que está em você começa a brilhar. Não é aqui dentro da igreja que a nossa luz brilha. O lugar mais poderoso que a luz que está em nós começa a brilhar é lá fora. Lá fora também é o único lugar capaz de nos mostrar se a nossa luz está acesa ou está apagada. Não tem como nós esperarmos o noivo de luz apagada.
quando falo de luz, está falando de um proceder, de uma vida com Deus. Porque quanto mais vida de Deus, mais acesa a luz estará na minha e na sua vida. É algo simples. Salmos capítulo 89, versículo 20, ele disse: achei a Davi meu servo. Sabe por que Deus encontrou Davi em uma época? Porque a luz de Davi estava acesa. Que luz? A vida de Davi representava um Deus que é luz. Quando Deus procurou, Ele procurou alguém como Ele. Ele procurou alguém com a vida dele. Ele procurou alguém com o procedimento dele. Então todas as vezes que Deus procurar alguém na nossa geografia, Ele só vai procurar alguém que estiver de luz acesa. E a responsabilidade de manter essa luz acesa é minha e sua. A responsabilidade de manter essa convicção é minha e sua. Ele é digno de encontrar eu e você de luz acesa, de vida no altar, de posicionamento nele. Ele está procurando, ele diz, Salmos 89, 20, achei Davi meu servo. E quando ele está dizendo que ele está procurando alguém, ele está procurando alguém de luz acesa. Isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, João capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana: eu procuro verdadeiros adoradores, que adoram o Pai e Espírito em verdade. Eu estou procurando alguém de luz acesa, que esteja na brecha, que esteja na posição, que esteja com a vida no altar, ao ponto de eu encontrar alguém que adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Está falando de um comportamento de reino manifestar aqui na terra aquilo que Deus colocou dentro. Ele não está buscando um religioso, ele está buscando alguém com a lamparina acesa. Ele não está buscando alguém com um broche que tem uma patente alta. Ele está buscando alguém que esteja com o coração totalmente contrito e quebrantado. Por quê? Porque é o único meio que Deus não resiste, é alguém com coração contrito e quebrantado. E alguém que esteja com esse coração contrito e quebrantado tem que estar com a luz acesa. Mateus capítulo 4, versículo 16. Jesus começa seu ministério com 30 anos de idade. Em Mateus capítulo 4, se você voltar a Mateus capítulo 3, João Batista anuncia o Messias. Ele é batizado no Jordão e começa seu ministério. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 16, olha o que o versículo diz. Inicia o ministério de Jesus. E olha como é que o ministério de Jesus começa. O povo que estava em trevas viu luz. O povo que estava em trevas precisava de alguém que representasse luz, o reino. Jesus começa seu ministério em meio a uma geração que estava em trevas e precisava de luz. O povo que estava em trevas viu luz. Os que viam região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependimento. Jesus começa seu ministério falando sobre luz, sendo luz. Ele é a luz. Então, se nós queremos começar, dar continuidade naquilo que Jesus começou lá atrás, nós temos que também começar a manter essa luz acesa, para que as pessoas que precisam de luz, seja você o responsável e o agente de transformação, que vai incendiar, que vai iluminar uma geração, por causa da tua vida estar totalmente voltada ao autor e consumador da fé. Se o ministério de Jesus começa sendo luz, está nos ensinando algo, que não só para começar, mas também para manter o ministério, a chama acesa, é a luz. Por quê? A luz é o quê? É a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra. Você quer continuar aceso, irmão? Você quer continuar avivado? Você tem que continuar lendo a palavra. Você tem que continuar mergulhando nas escrituras. Porque se Salmos 89, 20 ele disse que estava procurando e ele encontrou Davi, em João capítulo 4 ele também está procurando verdadeiros adoradores. Quando ele procurar na nossa geografia, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa faculdade, ele tem que encontrar eu e você aceso. Ele tem que encontrar eu e você iluminado.
Deus é digno de encontrar alguém. Queridos, uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem a luz do Espírito Santo, é um presente de Deus para a sua geração. É como se Deus pegasse alguém que está totalmente incendiado, avivado, iluminado pelo poder do Espírito Santo. Ele pega esse homem, essa mulher, essa família e esse jovem, ele presenteia essa família, esse jovem, esse homem, essa mulher, numa geografia que está em trevas. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: das trevas resplandece luz. Então o lugar mais propício para nós olharmos e identificar o nível da luz, da convicção, do avivamento que nós estamos, é quando nós vamos lá fora, onde as pessoas precisam de luz. E essa luz é uma convicção. Manifestar essa luz aqui é você entender. É você ter a convicção e o entendimento. Por quê? Porque ele está dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. O que é que ele faz depois que ele nos encontra? Porque ele está procurando. E quando ele nos encontra, a primeira coisa que ele faz não é nos esconder, é nos mostrar para essa geração como um presente, como alguém que representa o reino. Deus não vai enviar alguém que está com a luz apagada. Deus não vai enviar alguém que não sabe quem Ele é. Ele vai enviar alguém avivado, convicto, alguém que carrega uma palavra, alguém que tem a convicção de quem Ele é. Para quê? Para que brilhe a vossa luz diante dos homens e seja glorificado o Pai que está nos céus. Salvação é você manter a sua luz acesa em meio ao caos, em meio ao sistema, em meio a ideologias, em meio a percalços, em meio àquilo que ninguém está acreditando, mas você tem uma palavra de destino e você abre e fecha portas no mundo espiritual. Por quê? Porque você é bom? Não, porque você entende a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E por causa disso, você vai começar a acender luz nos lugares de trevas nessa geração. Quando você chega em alguma casa, você entra e você já entra colocando luz naquele lugar, naquela casa. Por quê? Porque você representa a luz. Você começa a trazer convicção, você começa a trazer libertação para as pessoas que estão em trevas. Ele vai enviar alguém que está de lamparina acesa, irmão. Ele vai enviar alguém convicto. Então a primeira coisa que Deus faz quando nos encontra não é nos esconder, é nos mostrar, é nos enviar. Por isso que Ele diz, quando Ele chama os discípulos, Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quando Ele chama os 12, quando Ele chama os discípulos, Ele não chama os discípulos para esconder, Ele chama os discípulos para ir e mostre para toda geração quem é o Senhor dos exércitos. Então a nossa responsabilidade não é nem de manter a luz acesa, mas ter a convicção também quando ela está apagada. É entender a intensidade, é entender o nível que eu estou, é entender o que a palavra diz, é entender a responsabilidade desse reino. O povo que estava em trevas viu luz, os que viviam em região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Jesus estava sendo luz no lugar de treva. A nossa responsabilidade, primeiramente, é nós entendermos como está a nossa luz, como está a nossa busca. A palavra do Senhor diz: não sabia Saul que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele. Por que ele não sabia? Ele não estava focado na luz, ele não estava focado na aliança, na promessa. Ele esqueceu a parte dele. Ele começou a focar nele, na força dele, na vida dele, nas coisas dele, e esqueceu de manter as lamparinas acesas, a referência, a convicção, o chamado. Então, quando nós não focamos naquilo que Deus é, daquilo que Deus nos chamou, a tendência é a nossa luz ir apagando e a gente se afastando daquilo que Ele nos chamou para viver. Ele não sabia, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor tinha se ausentado. A palavra do Senhor também diz que Saul, não sabia Saul que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. O meu maior medo, meu maior temor é eu estar fazendo coisas sem o envio do Espírito Santo.
Meu maior temor e mais medo ainda é eu fazer aquilo que não foi Deus que falou e ainda está dando certo. Nós temos que entender a luz, nós temos que entender a convicção, a responsabilidade, a vida que eu estou fazendo. Por quê? Para que a minha luz não se apague e eu não perceba se é o Espírito Santo ou é a minha vontade. Homens experimentados, reis, sacerdotes, que não sabiam mais, não reconheciam mais o Espírito Santo. Por quê? Não guardou, não considerou a presença, não considerou a sua luz. Então começaram a fazer pela força do braço. Por quê? Porque não tinha mais luz para sustentar o óleo, para sustentar a convicção. O meu temor é esse. O meu medo é esse, de estar fazendo coisas que não foi Deus que falou. Por isso que eu converso muito com minha esposa, a gente fala muito sobre isso. Eu me lembro, irmãos, que esses dias eu tive uma proposta muito grande, que poderia mudar não só o momento da minha vida, mas minha vida para sempre. Em uma proposta de uma empresa, de eu cuidar do setor de licitação dessa empresa, mas só que ele falou, você vai cuidar das nossas empresas, que era no Brasil e outros países. Mas você precisa molhar a mão de alguns homens fortes do governo. Esse é o momento de ver se a luz está acesa. Esse é o momento de você entender a voz do Espírito. Porque eu não estou falando de algo momentâneo, eu estou falando de algo que vai mudar a minha vida, a vida da minha família, momentaneamente. Mas você dizer não também é a convicção que a tua luz está acesa, ou você falar sim, que a tua luz está apagada. Deus está chamando alguém que o represente em todas as esferas da sociedade, não só na igreja, não só na minha rua, mas em todos os lugares onde nós estivermos, nós temos que representar o reino, ainda que possa doer, ainda que possa mudar a minha vida agora, mas Deus não está olhando para aquilo que eu comecei. A Bíblia diz assim, se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, melhor é o final do que o começo. Deus não está preocupado com aquilo que você está fazendo, Ele quer saber como você vai chegar lá no final. Ele quer saber como está a tua luz, para quando o noivo chegar, as lamparinas estejam acesas. Mateus, se eu não me engano, capítulo 25, as virgens nécias e as prudentes. 5 permaneceu com a luz acesa, e 5 não vigiaram. E quando o noivo chegou, não dava mais tempo. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos confiou. E Ele sempre vai confiar o reino dEle para alguém que está com a luz acesa. E para quem está com a luz apagada? Ele vai dar oportunidade para você mesmo se posicionar e receber também aquilo que está disponível, que é o Espírito Santo de Deus. Todos nós estamos incluídos, todos nós podemos ser participantes dessa aliança, todos nós fomos chamados para representar um reino, todos nós que estamos aqui temos um propósito em Deus. Mas como é que eu faço para descobrir? A partir do momento da minha convicção com o Espírito Santo, é que Ele vai me revelar o que eu preciso fazer para representar diante dos homens o reino de Deus. No Éden, a posição de Adão chegou um momento que não era propício para aquele encontro. E a primeira coisa que Adão faz quando Deus vem é se esconder. Por quê? A sua lâmpada, a sua convicção, a sua vida não era mais como nos outros dias. Então a primeira coisa que Adão faz é se esconder. Mas só que ele fala, eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito em verdade. Se Adão perdeu no Éden, eu entrego tudo a vocês agora. Na nova aliança, você tem a oportunidade de acender uma luz e representar um reino. Nós não podemos olhar para aquilo que a gente fez, ou aquilo que caiu, aquele que pecou, aquilo que Adão fez, não. Olhe todos vós, venha todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Sabe o que ele estava falando? Se você está com a luz acesa, se você ainda não tem o entendimento de quem você é, eu estou dando a oportunidade de vocês acenderem uma luz,
de vocês representarem um reino, de vocês serem uma resposta para uma geração. Eu tenho luz, eu tenho óleo, eu tenho vida, eu tenho porta aberta. É para todo aquele que acredita, que crê, que entende o que precisa ser feito agora. Adão perde tudo no Éden. E ele diz, ele chega para os seus discípulos, Jesus, antes de ser assunto ao céu, e diz: eis foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Aí sabe o que ele faz? Eis que toda a autoridade vos dou. Tudo aquilo que vocês perderam, eu estou restituindo. E o que a palavra do Senhor diz? Ele colocou tudo debaixo dos nossos pés. E ele diz: agora você tem toda a possibilidade e estrutura de representar o reino com aquilo que eu estou habilitando vocês. Você sabe o que Deus nos deu assim que Ele nos forma? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: criou Deus, pois, o homem. Primeiro atributo: criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundo, multiplicação. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim que Ele nos forma, Ele nos dá 4 atributos. O primeiro, sua imagem conforme a sua semelhança. Depois, nos abençoa. Depois, multiplicação. E depois, domínio, autoridade. Quando Ele fala que Ele nos abençoa, a Bíblia diz assim, se eu não me engano, Efésios capítulo 1, versículo 3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. Aquilo que Ele nos deu lá no jardim, na criação, ainda está valendo. Ainda é bênção. Nós somos abençoados. Não em algumas áreas, em toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais. Sede fecundo, multiplicação. Salmos capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: é como um homem plantado junto à corrente de água, dá fruto no tempo certo. Nós fomos criados para multiplicar. Nós somos criados para gerar frutos. E ele está dizendo assim: multiplicai, dominai, seja fecundo, multiplicai-vos, e depois domínio. Primeira coisa que quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, em Mateus capítulo 16, versículo 13, tu és o Cristo, ele dá uma chave, ele dá uma autorização para abrir e fechar a porta no mundo espiritual. Tudo que Deus colocou, queridos, e prometeu na sua palavra, ainda está valendo, ainda está de pé. É domínio, é multiplicação, é bênção, está de pé. O que eu tenho que fazer para receber? Manter a minha luz acesa, continuar crendo. Você lembra quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? É daquele jeito, é continuar com a luz acesa, é continuar acreditando, é a nossa reputação diante dos homens parar de ser protegida e nós começarmos a viver para Ele. É uma posição que Ele quer, que eu e você. Manter a luz acesa é uma posição, é como um homem plantado junto à corrente de água, dando fruto no tempo certo. E esse posicionamento vai nos levar para viver, porque é o que Deus quer. Ele é digno de encontrar eu e você vigilante, de encontrar eu e você posicionado, de encontrar eu e você acreditando e crendo naquilo que Ele falou lá atrás, a gente continuar crendo e vivendo aquilo que Ele falou e prometeu.
Tem muitas pessoas que desanimaram na caminhada e pararam, a sua luz não está mais acesa. Por quê? Pararam de crer, pararam de acreditar, pararam de sonhar, pararam de viver, pararam de continuar aquilo que Deus prometeu lá atrás. E a tendência de quem para é distanciar do propósito. E Deus nos chama essa noite para nos lembrar de manter a nossa luz acesa, de manter a nossa convicção de pé, de manter a aliança de pé, de continuar entendendo e acreditando naquilo que a palavra do Senhor diz. Por quê? Porque a única coisa que nós temos, a única convicção é aquilo que está escrito, é a sua palavra. Mantenha o seu foco aceso, queridos. Mantenha a sua lâmpada acesa. Mantenha o seu espírito aceso. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Os filhos da luz precisam entender que manter essa chama, essa luz acesa é de nossa responsabilidade. Manter essa luz acesa, porque só assim nós vamos conseguir. Um bom adorador é alguém que está com a luz acesa. Um bom adorador é um bom pai. Um bom adorador é um bom filho. Um bom adorador é um homem de Deus. Por quê? Porque a sua adoração vai sustentar, a sua adoração vai manter a luz acesa. E quando essa luz continua acesa, eu continuo vivendo o propósito original do Senhor. Ele é digno de nós sermos um presente para essa geração. Ele é digno de nós sermos um presente para a nossa geografia, para a nossa casa, para os nossos filhos, para nossas esposas, para o seu marido. Ele é digno de nos encontrar uma família bendita, porque a palavra do Senhor diz que de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E ele encontra uma família acesa, e ele encontra um marido aceso, e ele encontra uma esposa avivada, com a lamparina acesa, filhos benditos, prontos para serem enviados. Uma família com a lamparina acesa é um presente de Deus para uma geografia. Mantenha acesa. A palavra do Senhor diz: examine, pois, o homem a si mesmo, se você está na fé. Examine-se como está você. Examine-se como está a sua luz. Examine-se como está o Espírito Santo na sua vida. Examine-se, pois, o homem se está na fé. E o versículo final diz assim: se não é que estáis reprovados. Examine-se. Faça um balanço, faça uma análise. Se uma empresa, todo final de ano, ela fecha para balanço, por que que nós, como os filhos da luz, não fazemos um balanço de como está a nossa vida com Deus? Se uma empresa vai passar, é secular, eles fecham para balanço, por que que muitas vezes a gente não olha a nossa vida como está e muda algumas áreas das nossas vidas para que Ele venha e traga luz e avivamento? Esse entendimento dessa luz, para que brilhe a vossa luz diante dos homens, é o que Deus, queridos, mais quer. É olhar e ver que você entendeu. Se você estudar a história desses homens da Bíblia, todos eles foram luz em algum lugar. Davi, um jovem, ele foi luz diante de todos os guerreiros, de toda a sua família, de todos os homens, quando Golias estava insultando o nome do Senhor. Um jovem, ele foi luz naquele lugar, e ele mudou a história. Por quê? Porque ele era forte? Não, porque a sua luz estava acesa. Então a aliança de Davi era muito maior do que a dificuldade que ele iria enfrentar. Elias, diante dos profetas de Baal, ele representou um reino, ele foi uma luz que brilhou, e ele destruiu os profetas de Baal, ao edificar um altar, e mostrar para todo o povo que a luz dele, que a convicção dele, que a vida de Elias estava na posição correta. Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi luz na Europa e na Ásia, conquistando, evangelizando. Ele foi luz em uma geração, ele foi luz em um lugar, evangelizando, ganhando vidas, fazendo o que foi chamado para fazer.
Pedro, quando foi chamado na casa de Cornélio, ele foi luz lá dentro. E quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio fala: estamos aqui agora, prontos para ouvir o que tu tem para falar. Sabe o que Pedro, a primeira coisa que ele fala? Ele traz luz para aquela casa. E todo o povo, todos os seus familiares, amigos e servos que estavam ali, foram impactados, transformados e salvos por causa da luz que Pedro levou para aquela casa. Se nós não cuidarmos da nossa vida com Deus, a nossa luz vai apagar. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Cuide. Cuide da sua vida com Deus, queridos. Priorize a tua lâmpada. Priorize a luz. Mantenha ela acesa. Por quê? Porque esse é o melhor momento. Aquilo que a igreja está passando, momento atual, de nós brilharmos lá fora, de nós representarmos esse reino, de nós sermos essa luz. O que é ser luz? É estar posicionado, é estar na posição correta que Ele nos chamou, é estar fazendo aquilo que Ele nos chamou. Ele foi luz. Não é difícil, não é dificultoso. Ele só quer posicionamento. Quer manter a chama acesa? Quer acender a luz? A única coisa é posicionamento. Quanto mais posicionado eu estou, mais aceso e mais enviado para a nossa geração nós seremos. Nós começarmos a crer nisso. Cada homem de Deus foi luz na sua geração. Cada homem de Deus que andou nessa terra, cada homem que está escrito aqui, ele teve a oportunidade de representar o reino de Deus. Nós agora na nossa geração, nós temos a oportunidade de representarmos o reino de Deus em todos os lugares. Ser luz. Aonde nós estivermos, no nosso trabalho, sermos luz, representarmos um reino, ser luz na arte, na cultura, na educação, no cinema, no teatro, nas faculdades, no seu trabalho, na sua casa, sermos luz em todas as esferas da sociedade. Não é aqui eu sou mais crente, aqui eu não preciso ser muito. Não, é um só proceder, uma só convicção. Por quê? Por causa de um só Espírito. Continuar aceso. Daniel foi luz na Babilônia, em um lugar de caos, que não era propício para você ser crente ali não. Não era propício para você ter santidade ali não. Mas ele mostrou que um jovem na posição de reino é luz em qualquer lugar, independente da dificuldade, independente da proposta, independente do momento. A luz não pode ser apagada. Por quê? Porque eu preciso prestar contas a um reino, a um rei, a um Deus que me chamou, a um Deus que confiou a sua luz a mim, a um Deus que confiou a sua vida a mim, a um Deus que confiou o seu nome a mim. Então, queridos, eu tenho que cuidar dessa luz, dessa lâmpada. Uma coisa é eu ser perseguido por causa de Jesus. Ele diz: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Outra coisa é Jesus ser perseguido por minha causa. O correto é nós sermos perseguidos por causa de Jesus. O normal não é Jesus ser perseguido por causa do meu proceder, por causa da vida que eu levo, por causa da vida que eu tenho. Não, é manter a chama acesa, é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus, é ser um homem convicto. Como, pastor? Só na posição. Continue acreditando, continue crendo. Porque a linguagem de reino é fé. E se você crê que Ele também está para derramar na sua vida, só na posição, queridos. Se posicione. Aquelas virgens estavam na posição. Qual era a posição? Lâmpadas acesas, espera do noivo. Vida no altar, eu espero pelo noivo. Abrindo mão do pecado, espero pelo noivo. Ser um homem, uma mulher de Deus, estou esperando. E a convicção que eu estou esperando é a vida que eu estou vivendo, a vida que eu estou levando. A vida que eu estou levando diz se verdadeiramente eu espero
pelo autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Muitos falam, não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu ainda faço isso, porque eu ainda faço aquilo, por causa do meu passado, por causa da vida que eu levo. Não tem um versículo que Deus aponta o dedo e fala do teu pecado, porque o problema não é o pecado que a gente cometeu, é a ausência da presença que a gente rejeitou. Porque quando a gente olha para o nosso pecado, a gente tira os olhos do Senhor. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente esquece do nosso pecado e se arrepende dele, volta e mantém as nossas lamparinas acesas. Então a nossa visão tem que estar voltada para Ele. Marcos capítulo 5, fala de um homem que você conhece a história, o endemoniado de Gadara. Quando Deus liberta aquele homem, quando Deus cura, quando Jesus cura aquele homem, quando Jesus liberta aquele homem. Marcos capítulo 5, projeta aqui por favor. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 14. Um homem que não tinha nada para ser luz na sua geração. Um homem que vivia afastado, um homem que vivia excluído, um homem que vivia endemoniado. E o versículo 14 diz: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vertido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou. Depois que Jesus liberta, olha a ordem de Jesus. Vai primeiramente para onde? Primeira coisa que Jesus faz quando liberta aquele homem, manda ele para onde? Para a tua casa, para o teu primeiro ministério. O primeiro lugar onde você tem que ser luz é em casa. Depois, para os teus, para os parentes. Vai ser luz no lugar onde ninguém te dá crédito e mostra o que verdadeiramente eu fiz na tua vida. Aí sim, você vai estar com suas lamparinas acesas. O próximo diz: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, um homem excluído, um homem que era endemoniado, um homem que ninguém acreditava, um homem que a sua família não dava crédito. Jesus liberta ele e fala: agora você vai pregar na tua casa, os teus parentes, na tua geografia e em Decápolis. Sabe o que significa Decápolis? Deca, 10. Poli, cidade. Um homem que ninguém dava nada, ele se tornou um dos maiores evangelistas da sua geração e começou a proclamar em 10 cidades o que o Senhor fez na vida dele. E assim como transformou a vida dele, ele pode transformar a sua. Jesus quer mudar histórias. Jesus quer mudar destino. Jesus quer colocar uma nova história na minha e na sua vida. Mas nós, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer o nível da luz. É reconhecer como está a nossa luz, a nossa vida com Deus. Por quê? Porque Deus não pode libertar quem não reconhecer que está preso. Deus não pode mexer na vida daquele que não reconhece que precisa ser mudado. Primeira coisa que esse homem falou: deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus, não. É mais eficaz você ir para casa do que você desejar um ministério. Esse é o momento de você voltar primeiro para casa, ser luz na tua casa, os teus parentes, a tua geografia. Aí sim, depois você vai proclamar
e ser um grande homem de Deus. O homem de Deus não é aquele que faz, aquele que executa, aquele que está carregando algo, não. A primeira coisa que ele faz, quando nos chamam, não é para trabalhar para ele, é para estar com ele. E depois que você está com ele, aí sim, você é enviado. Porque antes de eu ser um pastor, eu preciso ser um discípulo, uma ovelha, um homem de Deus, para que me legitima, para que me dê essa autorização de ir ser luz no lugar. Assim como a igreja primitiva nasceu através de homens e mulheres que não apagaram a sua luz, que não desistiram do chamado, que não desistiram do propósito, assim que deram a sua vida pelo nome de Jesus. Ele está procurando eu e você. Ele está procurando. Procurei alguém que se colocasse na brecha. Procurei alguém que representasse o reino. Eu procuro os verdadeiros adoradores. Eu estou procurando verdadeiros adoradores. As minhas vestes